Eu disse, o quê? Fernando Pessoa? Vão destruir livros de Fernando Pessoa? Olá, num vídeo anterior tinha falado da minha passagem pela Feira do Livro e das experiências que às vezes são extremamente enriquecedoras quando se vai a uma Feira do Livro, quando se contacta com pessoas, quando se responde às questões que as pessoas que leem os nossos livros nos colocam, e há, de uma maneira geral, belíssimas recordações. Tenho excelentes recordações de experiências desse tipo. No entanto, também é verdade que a vida não é feita apenas de situações desse tipo, e tenho uma ou duas lembranças de dois ou máximo dois, três acontecimentos ao longo da minha vida que foram mais delicados, dolorosos, até um bocadinho traumatizantes. Vou contar-vos um deles e que acho que merece ser contado, porque as pessoas que nos leem muitas vezes não sabem o que é que está por trás das coisas, como é que as coisas acontecem e muitas vezes as dificuldades que passamos para poder publicar um livro, 2 livros, etc. Ora bem, penso que já todos sabem, eu desde 1981 que me venho dedicando a investigar a obra astrológica de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um excelente astrólogo. Havia suspeitas, sobretudo através da professora doutora Teresa Rita Lopes, que teria posto a circular a ideia de que havia um heterónimo astrólogo. Depois, a professora Ivete Centeno disse-me pessoalmente: Paulo, no espólio de Fernando Pessoa uma série de papéis astrológicos que contêm, se calhar, ensinamentos muito interessantes, e como o Paulo é astrólogo, parece-me que é a pessoa apropriada para poder ir fazer a investigação. E é verdade, as duas tinham esta intuição e foram, digamos, uma espécie de sinais que eu tive que poderia descobrir aí um manancial de conhecimento. É verdade que Fernando Pessoa concluiu hoje em dia, e concluí já há muitos anos, que Fernando Pessoa era um excelente astrólogo. Estudou através de livros que encomendava de Londres, tinha as melhores coleções dos melhores autores do princípio do século XX. Posso dizer, por exemplo, que Alan Leo fez imensos livros, uma espécie de enciclopédia, e muitos outros autores extraordinariamente bons dessa altura escreviam em inglês, em Londres, e Fernando Pessoa encomendava diretamente. Ele tinha muita facilidade, foi criado em Durban, na África do Sul, portanto tinha muita facilidade em ler inglês e, portanto, encomendava os livros e, em primeira mão, acabou por descobrir e estudar uma série de temas, entre os quais justamente a astrologia. Grande parte dos livros que ele mandou vir dentro daquelas ciências tradicionais, ou chamadas ciências esotéricas, ou artes esotéricas, aquela que mais ele desenvolveu e mais escreveu e melhor estudou foi justamente a astrologia. Descobri, como já muitos deverão saber, cerca de 2.700 fragmentos, documentos, papéis, cálculos, horóscopos, etc. O que faz notar bem, mostra bem o interesse e a profundidade, pelo menos pelo número, pela intensidade com que Fernando Pessoa abordou a própria astrologia, os seus ensinamentos, e mais, ele tornou-se um perito, um expert em várias áreas da astrologia. Ele fazia melhor que ninguém acertar horas de nascimento. Há um capítulo fantástico que é o Aleister Crowley, e que eu já falei em outros vídeos e outras comunicações, e posso desenvolver mais tarde, porque é que ele veio a conhecer o Aleister Crowley. E, portanto, através da astrologia, ele não só conheceu, como depois se especializou.
em acertar a hora de nascimento, em prever as datas da morte dele próprio e de outras pessoas, seus amigos, etc, etc. Ou seja, em 1981, falavam muitos anos, muitos de vós que me estão a ouvir ainda não eram nascidos, eu comecei a fazer a investigação sobre a pessoa. Eu tinha um emprego igual a muita gente, era funcionário público e pedi uma licença, digamos, sem vencimentos, para me poder dedicar dia e noite, dia a dia, mês a mês, a esta investigação. Na altura, até com o contributo da então Secretaria de Estado da Cultura. Porquê? Porque se tratava de entender papéis manuscritos e dactilografados de Fernando Pessoa, que é, como nós sabemos, um marco universal da cultura portuguesa. E, portanto, era importante também descobrir o que material era aquele, era importante ou não. Bom, essa investigação começou em 1981, entretanto foram publicados vários livros, através da editorial Estampa, pelo menos 2 livros grandes, em que se reproduziram os tais manuscritos cheios de ensinamentos extraordinários que o Fernando Pessoa nos deixou na célebre Arca. Arca essa que tem quase 30 mil papéis. Bom, isto para vos dizer que, finalmente, e com um estímulo insubstituível de um grande amigo meu, que se tornou um grande amigo, Jerónimo Pizarro, que é professor universitário e que é especialista em Pessoa e em literatura portuguesa. Ele é da Colômbia e dá aulas, é professor na Universidade dos Andes e também um pouco por todo o mundo, faz conferências, lança e publica dezenas de livros e obras de estudos e palestras sobre Fernando Pessoa. Portanto, com uma ajuda inestimável da parte dele, acabámos por reunir já um material extraordinário que, num livro que se chama ainda, porque ele ainda não morreu, embora o quisessem matar, já vos explico, as Cartas Astrológicas de Fernando Pessoa. Isto seria, à partida, no meu projeto, na minha ideia, uma espécie de primeiro tomo, de primeiro volume de uma série de 4 ou 5 livros, porque a obra é tão grande e tão importante, esta obra astrológica de Fernando Pessoa, que seguramente que dá para 4 ou 5 volumes bem recheados de documentos e de muitos ensinamentos. Há muitas surpresas ainda por publicar, há muita coisa que vai dar muito que falar, há muita tinta que vai correr acerca desta área, desta matéria de Fernando Pessoa. Bom, fui convidado por uma importante portuguesa editora para publicar esta obra, e nesta obra, chamada Cartas Astrológicas de Fernando Pessoa, cá está a colaboração do Jerónimo Pizarro. Portanto, eu fiz a edição, a recolha, a interpretação dos documentos, mas tive uma grande ajuda, no fundo uma ajuda para dar um ar mais académico, mais científico a esta obra. Porquê? Porque é uma obra delicada, é um assunto que nem toda a gente percebe. Só um astrólogo é que pode estudar a obra astrológica de Fernando Pessoa, porque os poemas ou os textos filosóficos de Fernando Pessoa podem ser estudados por muita gente, mas tem que se saber alguma coisa da astrologia, ou bastante da astrologia, para se poder desvendar os dezenas, os milhares de papéis. Ora bem, o livro está cheio de documentos, são cartas astrológicas de pessoas super importantes que todos nós conhecemos. Só para vos dar uma ideia assim muito rápida das cartas astrológicas feitas por Fernando Pessoa, posso dizer-vos que, além dos heterónimos do próprio Fernando Pessoa, que ele fez para si próprio dezenas de horóscopos, Alberto Queiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, fez o horóscopo de Dom Sebastião, do Shakespeare, do Milton, do Goethe, do Robespierre, do Napoleão, do Byron, do Victor Hugo, do Chopin, do Ruskin, Baudelaire, etc, etc. Depois passa por pessoas que todos nós conhecemos, como por exemplo o Amadeu de Sousa Cardoso, o António Boto, e depois reis que todos estudámos na história, como
como sejam, por exemplo, Dom Carlos, a Dona Amélia. Ele faz uma série de cálculos só para descobrir porque é que se deu o regicídio naquele dia, naquela altura, qual era o astro, que neste caso foi Marte, que estava em ação no horóscopo do rei Dom Carlos, e, portanto, a morte do príncipe, o horóscopo do príncipe Luís Filipe, o próprio horóscopo do Dom Manuel II e do Dom Luís Filipe também está nesta obra. Portanto, no fundo, eu reuni os horóscopos, por exemplo, para Napoleão. Ele fez 5 horóscopos, mas não são só horóscopos, são textos explicativos, são uma série de inéditos, e praticamente todos os horóscopos que aqui constam, pela mão de Fernando Pessoa, estavam 95% ou 97%. Este é o de Chopin, por exemplo. Este é o horóscopo de Chopin, feito pelo Fernando Pessoa. Bom, isto foi uma obra em que eu me empenhei muitíssimo. Porquê? Porque mostrava pela primeira vez de uma maneira muito estruturada, científica, com a ajuda do professor Jerónimo Pizarro, a maneira profundíssima e inovadora, porque o próprio Fernando Pessoa sabia tanta astrologia que chegou ao ponto de criar novas teorias. E, portanto, isto dá-nos uma dimensão muito segura, muito profissional da maneira como o Fernando Pessoa abordava esta temática e esta filosofia. Bom, eu parti com a melhor das paixões e a melhor das boas vontades para a publicação desta obra. Tive várias conversas com o editor. Nessas conversas foram programadas uma série de iniciativas, porque ele sabia, todos nós sabíamos, o próprio Jerónimo também esteve nas reuniões, sabia da importância extraordinária desta parte da obra para se perceber, para se entenderem muitas lacunas que existem sobre a própria vida de Fernando Pessoa, os problemas dele, os problemas financeiros, os problemas amorosos. Muitos desses temas estão aqui, as respostas, neste livro, e a certa altura eu fui convidado para ir ao Brasil. E como sabem, os brasileiros, olá Brasil, boa noite, bom dia, conforme a hora que nos estejam a ouvir, os brasileiros, mais do que qualquer cidadão do mundo, os brasileiros adoram Pessoa e astrologia. Obviamente que eu fui convidado várias vezes para fazer exposições, palestras, congressos de astrologia, e em alguns deles, obviamente, que eu tive que falar deste livro, e seria simpático ou talvez oportuno que esta obra estivesse à venda no Brasil. Nunca chegou a estar, com uma grande pena minha, mas as pessoas conheceram e viram-me na internet, no Facebook, Instagram, etc, e em várias redes sociais, no meu site, começaram a perceber-se, os brasileiros sobretudo, que eu tinha feito esta obra, que infelizmente, como repito, não se vendia no Brasil, exceto através, creio eu, da Livraria Cultura no Rio de Janeiro, e as pessoas ficaram muito tristes porque perceberam que eu não levei porque eu não podia levar excesso de bagagem. Isto deveria ter sido a própria editora a ter mandado algumas dezenas ou milhares de livros para estarem disponíveis nos fins das palestras, no final das palestras, e poderem, digamos, ficarem acessíveis às pessoas que no Brasil adoram, devoram Fernando Pessoa, quanto mais Fernando Pessoa e a astrologia. Bom, isto foram tudo, sobretudo, em conferências e congressos de astrologia, portanto, dedicados a este mesmo tema. E foi uma primeira desilusão que eu tive, porque depois de muita insistência, telefonei várias vezes para o meu editor a dizer: olha, mando livros para o Brasil, vou lá fazer uma série de palestras, visitas guiadas, exposições, e a coisa não funcionou. Não sei, talvez por causa da burocracia da própria editora. O que é certo é que eu fui lá e no final de todas as conferências, no final as pessoas vieram sôfregas. Quer saber mais? E eles disseram: cadê os livros? E eu disse: cadê os livros? O que é que se quer dizer? Cadê os livros? O livro que você mostrou e que fala sobre todo este tema que nos maravilhou. Isto foram palavras ditas pelas pessoas. E eu disse: olha, infelizmente, eu pedi à editora para mandar, mas não houve condições. Não me perguntem porquê. Lembrei várias vezes
para esta situação e cadê os livros? Nada, não tenho livros. Tenho aqui 2 ou 3 que trouxe para o Bola, que é um astrólogo extraordinário brasileiro que saiu daqui e que foi um dos que me convidou para ir fazer diversos trabalhos no Rio de Janeiro, sobretudo. Também depois voltei a São Paulo para fazer outras tantas palestras, exposições, etc. Mas isto acabou por se ultrapassar com a Amazon, com a Livraria Cultura, etc. As pessoas foram recebendo. Mas daí para cá, e com o desenvolvimento das redes sociais, aconteceu uma coisa muito bonita. É que sempre que os brasileiros que me conheceram, os brasileiros e os amantes da astrologia, que me conheceram e que sabiam da existência do livro, mandavam mensagens, WhatsApp, Messenger, Facebook: Paulo, vou a Lisboa, onde é que eu vou poder encontrar o seu livro? E eu, muito naturalmente, tive o grato prazer de fazer também 2 ou 3 grandes exposições sobre os manuscritos astrológicos de Fernando Pessoa. Daqui acabo por saudar a Inês Pedrosa, que na altura diretora da Casa Fernando Pessoa, que foi incansável, e outras pessoas naturalmente colaboravam com ela, incansável para poder divulgar esta obra, este lado mais obscuro e mais desconhecido, mas não tão importante, da obra de Fernando Pessoa. E realmente eu dizia: olha, se não encontrarem mais lado nenhum, se não encontrarem, porque eu perguntei para Lisboa, estava esgotado, não se encontra, e eu disse: olha, um sítio é certo, na Casa Fernando Pessoa, logo na entrada, vão com certeza encontrar o livro Cartas Astrológicas de Fernando Pessoa. E portanto, se vier, porque eu assim vou a Lisboa e vou comprar o livro, aproveito para ir à Casa Museu Fernando Pessoa e junto o útil ao agradável. E isto permitiu-me, durante 2 ou 3 anos, as pessoas mandavam mensagem, eu informava-as: olha, se não encontrarem nas livrarias, podem-nos dizer que está esgotado, e muitas delas eu fui às próprias livrarias, está esgotado, desapareceu, não sei o quê, de circulação. Mas durante 2 ou 3 anos os brasileiros continuavam a escrever-me e eu a informar que na Casa Fernando Pessoa estava disponível. E tenho provas, e disseram várias pessoas, que se vendia com grande regularidade e vendiam-se muitos exemplares. Bom, depois chegou uma carta da editora a dizer: Paulo Cardoso, através da Sociedade Portuguesa de Autores, Paulo Cardoso, vamos destruir a sua obra. Eu disse: uma parte da sua obra, porque há uma grande parte em armazém. Eu disse: o quê? Fernando Pessoa? Vão destruir livros de Fernando Pessoa? Com manuscritos do Fernando Pessoa? Com cartas astrológicas de Fernando Pessoa? O resultado de uma investigação de 40 anos? Mas que coisa estranha. Bom, e eu disse: espera aí, não destruam livros nenhuns. Está ocupando não sei quantos metros cúbicos, não sei quanto é que vale 1 metro cúbico de livros nos armazéns das editoras, mas está a ocupar espaço e precisamos destruir obra. E disse: o quê? Obra? Com inéditos de Fernando Pessoa? Então não se pode dar às escolas, às universidades, às bibliotecas? Como é que é? Vão queimar? Não, vamos vender a peso, vamos destruir, vamos... Então eu compro 200, 300, 400 e ainda fui a tempo de comprar 200 ou 300 exemplares, porque justamente sabia da importância e do interesse de milhares de pessoas que me telefonavam, mandavam mensagens a dizer que queriam ter o livro. Isto ainda durou durante bastante tempo, até que, mais uma vez, tempos depois, 1 ano, 2 anos depois, recebi outra carta a dizer: olha, vamos acabar com a edição, vamos destruir o resto dos livros. E eu disse: espera aí. E eu, rapidamente, mandei um e-mail e mandei cartas para o editor: não, guardem, que eu quero ficar com mais 200 ou 300 exemplares, porque eu tenho imensas pessoas que me falam do Brasil, que vêm do Brasil a Lisboa, querem o livro e, portanto, mesmo que não queiram vender ou distribuir para as livrarias, eu compro, porque eu próprio posso ver. Ainda há 15 dias. Veio aqui à minha casa uma pessoa um brasileiro, buscar mais um livro de Fernando Pessoa, que tinha um fervor e um desejo de obter uma obra, porque ele mandava por internet, por e-mail, e todos diziam: a obra está esgotada. A obra esgotou, mas ele, falando comigo, percebeu que a obra não esgotou nada, obviamente. Esgotou por
por outras razões tristes, a meu ver. Bom, o que é certo é que eu recebi essa informação, mais uma vez através da Sociedade Portuguesa de Autores, e rapidamente pus-me em campo e disse: não, guardem pelo menos 200 ou 300 exemplares, porque eu quero realmente ficar com mais exemplares, porque eu sei, porque estão garantidos. Não é preciso estar a estragar, a destruir livros, como não é a primeira vez. Já ainda há pouco tempo, um outro autor me disse que é infelizmente comum, hoje em dia, destruírem livros, porque quando há muitos livros em armazém. Bom, infelizmente eu só recebi uma carta um mês, 2 meses depois, e infelizmente a carta era: olha, por acaso, por azar, os livros já foram destruídos. Não temos livros para si porque demorou um bocadinho mais do que queríamos. Eu telefonei dezenas de vezes para a editora, falei com os responsáveis: olha, não me destruam os livros, eu preciso deles, eu fico com eles. Não vendam, não destruam, não, porque eu tenho pessoas que estão interessadíssimas, ainda por cima porque é a primeira vez que se publicam tantos inéditos sobre manuscritos originais do Pessoa que estavam inéditos. Bom, quando veio a carta, já veio com esta má notícia: já não há, é como diz a canção, já não há, já não é, já foi tudo destruído. Bom, isto foi uma dor que me provocou imensa, porque no fundo trata-se de um trabalho que comecei em 1981 e um autor, por muito que tenha o coração frio, não deixa de não sofrer com uma situação destas. É uma espécie de grande desilusão. É como se nos matassem, é como se nós tivéssemos um filho doente e estar a vê-lo morrer no hospital. Porque para um escritor, para um autor, para um investigador, um livro é como se fosse um filho, porque é qualquer coisa que nós deixamos ao mundo com o nosso trabalho, com o nosso labor, com a nossa investigação, com a nossa dedicação, muitas vezes até às 3, 4, 5 da manhã, a decifrar as passagens mais difíceis, manuscritas de Fernando Pessoa, que tinha uma caligrafia, porque ele ainda está vivo entre nós, mas tinha uma caligrafia dificílima de ler, mas nisso o Jerónimo foi extraordinário. Ele lê os manuscritos de Fernando Pessoa com uma ligeireza, uma rapidez extraordinária pela prática que tem. Portanto, ele foi realmente, mais uma vez, o meu obrigado ao Jerónimo por esta ajuda e por este estímulo que ele e muitas outras pessoas, houve pessoas que me ajudaram durante o Dr. José Blanco da Gulbenkian, o Dr. Pedro Tamen da Gulbenkian, houve uma série de pessoas, o Dr. João Soares, que nem na altura era vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, isto para não ferir susceptibilidades, entre dezenas de outras, a doutora Teresa Sobral Cunha, a doutora Teresa Rita Lopes, foram tantas e tantos que me ajudaram, mesmo lá no espólio. O guardião do próprio espólio na altura era tão zeloso e ajudava-me tanto na própria investigação. Bom, a professora Aliette Galhós, insubstituível, uma senhora de muita idade, que depois até me fez uma carta, gostou tanto do trabalho que eu estava a fazer, que até me fez uma carta por iniciativa dela a pedir à Secretaria de Estado da Cultura, a dizer: olha, este homem precisa de um subsídio e merece ser subsidiado pelo trabalho que está a fazer. Portanto, isto de pessoas de uma grande craveira intelectual, foi ela, aliás, que publicou no Brasil a obra poética de Fernando Pessoa e tornou possível que a Maria Bethânia e todos os grandes nomes da canção brasileira, da música brasileira, cantassem e divulgassem a obra de Fernando Pessoa. Ficámos a dever, entre outras pessoas, naturalmente, a Aliette Galhós, este trabalho extraordinário que ela fez. Bom, só para vos dizer que foi com uma mágoa incrível que, no fundo, trabalhando tantos anos, com tanto esforço, com tanta dedicação e vendo dar à luz este filho, que seria o primeiro de 3 ou 4, mas nós vivemos hoje em dia num mundo muito delicado. O número delicado é que tanto as pessoas como os livros, como as coisas, são números. Nós hoje valemos números, infelizmente. Se ganhamos muito, se ganhamos pouco, se vende muito, se vende pouco, não importa se é Fernando Pessoa. O que importa é o número de exemplares que estão nos armazéns e que se calhar estão a ocupar um espaço que poderá ser ocupado
preocupado por umas revistas, uns livros, qualquer coisa que se venda mais. Infelizmente, nós vivemos num mundo muito revolto em que as coisas parece que estão às avessas, de pernas para o ar, em que aquilo que é importante acaba por parecer que não é importante e vice-versa. Portanto, quero agradecer-vos a vossa paciência de no fundo, ter ouvido isto é um pequeno episódio, mais triste, outros serão mais interessantes, mais gratificantes, porque eu tenho inúmeras histórias para contar. Isto é uma espécie de contos para uma biografia viva da vida e da minha obra e da minha carreira do Paulo Cardoso, astrólogo, pintor, investigador, orador, professor, etc, etc. Muito obrigado a todos, bem-ajam, espero que isto tenha sido elucidativo, de que os autores nem sempre têm só situações gratificantes, também têm desilusões e sofrimentos às vezes por causa daquilo que publicam. Esta foi uma delas, outras histórias serão muito mais interessantes e muito mais felizes do que esta.